Vasco da Gama entra em momento decisivo, tanto dentro de campo quanto também fora dele. Uma semana importantíssima olhando a preparação para o jogo contra o Vitória. E uma semana decisiva também para a Presidente Pedrinho, que busca a venda do Vasco da Gama. Inclusive, falando em Pedrinho, nas últimas horas ele se posicionou e falou sobre toda essa situação envolvendo o Vasco da Gama e citou também Marcos Lamáquia. Tudo indica que ele será, sim, o futuro dono do nosso Vascão. Vou trazer isso para você, é claro, aqui neste vídeo, além dessas muitas outras informações, falar sobre o jogo treino que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa, informações exclusivas sobre essa partida e muito mais para você aqui e agora neste seu Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo deste seu domingão, que chega daquele jeito, bastante agitado, bastante movimentado, cheio, lotado das últimas informações do nosso Vascão. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí do outro lado muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno, tá? Então é claro, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, poxa, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela, e já venha fazer parte da nossa família. Sem dúvida, eu conto muito com você, cara. Conto muito com a sua inscrição, porque, volto a repetir, ela é muito importante mesmo para o nosso crescimento. Fechado? Show de bola? Vamos que vamos? Sem muita enrolação, fala logo sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui, primeiramente com você, esse nosso Acorda Vascão, falando um pouquinho sobre o que aconteceu ontem lá no CT Moacir Barbosa, tá? Porque ontem aconteceu um jogo treino, o último jogo treino antes da partida da próxima quinta-feira, que o Vasco terá, importantíssima contra o Vitória, dentro da Bahia. Então o Vasco, podemos dizer, não terá mais uma preparação semelhante a um jogo real, como aconteceu ontem, neste último sábado. E eu quero trazer algumas informações importantes sobre essa partida. Tem muita gente que chega aqui no canal, não preciso ficar me provando pra ninguém, tá, rapaziada? Mas é importante sempre falar, que fica com dúvida. Gente, eu não tô aqui pra brincadeira, cara. Eu tô aqui pra fazer um trabalho sério com vocês, eu tô aqui pra apurar, eu tô aqui pra buscar informações. Infelizmente, estamos na janela de transferência, não tem absolutamente nada pra trazer de novidade, porque o Vasco parou completamente. Mas voltaremos com força máxima. Eu tenho informações até exclusivas para trazer a você aqui neste Acorda Vascão relacionada a esse jogo treino que aconteceu ontem, tá? O Vasco da Gama, como trouxe o amigo Vene Casagrande, ele venceu a partida, um amistoso que aconteceu contra o Olaria no CT Moacir Barbosa, pelo placar de 4-0, tá? De 6-0, perdão, amigo torcedor Cruz Maltino. E eu tenho informações sobre a equipe titular e sobre os autores de algum dos gols do jogo de ontem, tá? A equipe titular do Vasco, nessa goleada que o Vasco aplicou contra o Olaria pelo placar de 6-0, foi formada por Léo Jardim no gol, Cuiabano na lateral esquerda, Robert Renan e Carlos Cuesta fazendo a dupla de zaga e Puma Rodrigues na lateral direita. Uma trinca de meio campo formada por Cauã Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas e uma trinca ofensiva com Adson aberto pelo lado direito, Nuno Moreira aberto pelo lado esquerdo e Cláudio Spinelli à frente, ou seja, Marina Estroça no banco. E aí, antes que você pergunte sobre Andrés Gomes, ele se representa apenas amanhã no CT Moacir Barbosa. Tente-se que Andrés Gomes retorne aí a vaga no time titular, muito provavelmente no local ali onde o Nuno Moreira conseguiu a titularidade, pelo menos na partida de ontem. A atividade ela foi disputada em 4 tempos de 30 minutos. O primeiro gol do Vasco da Gama foi marcado pelo Puma Rodrigues em uma cobrança de pênalti, abrindo aí o placar do jogo treino. Além do Puma, que abriu o placar de ontem, outro autor de gol também foi Nuno Moreira, que conseguiu balançar as redes. A principal novidade, amigo torcedor Cruz Maltino, isso é uma informação, ficou por conta do Jair, cara. O Jair ontem, depois de tanto tempo, voltou a entrar em campo, Voltou a atuar em uma partida. Não ainda um jogo profissional, um jogo de campeonato, mas um amistoso. Ele teve essa oportunidade de voltar aos gramados, que é definitivamente algo já muito importante para ele. E eu trocando uma ideia com pessoas que acompanharam esse jogo treino, o que eu ouvi foi muito legal, cara. Eu ouvi elogios. Elogios ao Jair e quem foi a sua dupla no jogo de ontem em alguns momentos, que foi o Tietê.
A dupla Jair e Tietê foi muito elogiada, amigo torcedor vascaíno, no jogo treino que aconteceu ontem lá no CT Moacir Barbosa. Eu ouvi que o Tietê é um jogador, por incrível que pareça, diferenciado, um atleta que, junto com o Jair, cresceu muito, cara. E isso é importante, isso é legal de se ver. Ontem a equipe foi completamente comandada por Bruno Lazzaroni. O novo técnico Pedro Emanuel nem encostou no time. É claro, a partir de hoje, domingo, vai começar a colocar as suas ideias de jogo à tona, mas ontem quem fechou foi Bruno Lazzaroni. O Vasco conseguiu esse ciclo, né, de Bruno Lazzaroni golear o Olaria pelo placar de 6-0, e agora o Bruno Lazzaroni entrega o seu trabalho para o Pedro Emanuel com uma vitória importante, com um time titular montado, e aos pouquinhos o Pedro Emanuel vai colocando a sua cara, né, dentro desse elenco Cruz Maltino. Então, informações importantes aí para você, amigo torcedor vascaíno, na manhã deste seu domingão, sobre detalhes importantes, como aconteceu, né, torcedor, esse jogo-treino ontem de manhã no CT Moacir Barbosa. E além do jogo-treino que aconteceu ontem, vou trazer algumas imagens, né, do que foi a manhã de sábado lá no nosso CT. Vai aparecer para vocês essas imagens exatamente agora aí, ó. Tá aparecendo imagens diretas da Vasco TV, tá? Do nosso CT, que tá bonito, inclusive, hein, cara? Chegada aí do Pedro Emanuel, foi uma manhã muito agitada, né? A comissão técnica nova do Vasco da Gama chegou ontem para conhecer a estrutura do CT Moacir Barbosa, aí um papo entre o Pedro Emanuel e o Felipe, logo em seguida o Bruno Lazzaroni também se apresentando a ele, junto de sua comissão, que tem 4 profissionais. E aí temos o retorno do Pedrinho, cara. O Pedrinho ontem, depois de tanto tempo, voltou ao CT Moacir Barbosa, ele que havia sido afastado do Conselho de Administração, então não poderia pisar no CT do Vasco, e ontem retornou a pisar no local que ele ficou tanto tempo afastado. Aparece aí nas imagens, né, o papo que a Edmar Lopes teve com o grupo, com o elenco, com os profissionais que trabalham no Vasco, um papo bem legal. Pedro Emanuel também falou um pouquinho, palavras firmes, né, de fato que impressionam. Ele parece ser um profissional bem firme. Eu acho que o Vasco da Gama, nesse momento, estava precisando exatamente de um profissional assim. Vamos ver como será o desempenho dele dentro das 4 linhas. Então, um momento bem legal de ontem do CT Moacir Barbosa. Teve treino normal por parte dos goleiros, a presença, o retorno do presidente Pedrinho. Teve também nessa situação envolvendo a chegada do Pedro Emanuel e teve o amistoso contra a equipe do Olaria. Então, manhã agitada, manhã quente, manhã movimentada dentro do CT Moacir Barbosa. Amigo torcedor vascaíno, deixa a sua opinião nos comentários. Se você está empolgado com relação ao trabalho de Pedro Emanuel, já vou falar sobre o novo técnico do Vasco, mas antes, a gente falou sobre o Pedrinho, que retornou ao CT Moacir Barbosa, está muito feliz, e ele fez questão de utilizar as suas redes sociais para falar um pouquinho sobre esse momento do Vasco da Gama e principalmente esse momento do retorno dele ao Vasco depois de tantos dias. E ele disse assim, utilizando as redes sociais, inclusive do próprio Vasco: há momentos na história de uma instituição centenária em que é preciso parar, respirar e agradecer. E este é um desses momentos. Agradecemos a justiça na figura do desembargador César Cury e da juíza Simone Chevran pela serenidade e imparcialidade que o momento existiu. Quando as paixões falam mais alto, e o equilíbrio de quem julga que garante que a verdade prevaleça. Nossa gratidão à família Lamáquia, que cuidou do Vasco e soube separar quem quer o bem do clube de quem se diz vascaíno, mas manipula e se esconde atrás da 777 para fazer mal ao Vasco. Uma revelação do Pedrinho, né? E segue ao jurídico do clube, uma das forças desta gestão, o reconhecimento por ter defendido o Vasco incansavelmente, e aos vice-presidentes, diretores, beneméritos e conselheiros que não fugiram da necessária defesa institucional. Aos funcionários, testemunhas da luta do dia a dia, obrigado pelo carinho e pelas palavras de motivação, os credores que acreditaram no processo de recuperação do clube, a imprensa que cumpriu seu papel de informar e esclarecer, permitindo ao torcedor entender o que estava em jogo. E, acima de tudo, o agradecimento maior a vocês, vascaínos, que se mobilizaram, se manifestaram, se uniram na defesa do Vasco. Vocês foram a força nos dias mais difíceis e são a razão pelo qual seguimos lutando. Saudações vascaínas. Então o recado, né, do presidente Pedrinho diretamente a você, torcedor Cruz Maltino, diante de todo esse momento. Alguns gostam do Pedrinho, outros não, alguns concordam dessa situação envolvendo a venda, outros não. Certo é, a liminar caiu, a liminar que suspendeu, né, essa intervenção jurídica do Vasco da Gama, devolveu a administração
da empresa ao conselho de administração é uma vitória para o Clube de Regatas Vasco da Gama na disputa jurídica e é principalmente uma vitória para aqueles que desejam a venda da SAF Cruz Maltina, até porque a venda só aconteceria com o retorno desses membros, desses conselheiros ao conselho de administração da SAF, o que de fato agora já aconteceu. E vamos ver as cenas dos próximos passos. É claro que no canal do Gigante Vasco eu sempre vou estar informando a vocês sobre tudo o que está acontecendo no nosso Vascão. Te anima? Deixa a sua opinião nos comentários. E para fechar esse seu Acorda Vascão, eu quero falar sobre o novo técnico do Vasco, pois muita gente fala e pouca gente conhece sobre o novo treinador. E eu trago aí algumas palavras do Pedro Emanuel, falando um pouquinho sobre o interesse que ele já tinha em vestir a camisa de um clube do futebol brasileiro e até em uma outra reportagem sobre um papo que ele teve com Álvaro Pacheco, o Boina, que também passou pelo Vasco português, mas não obteve muito sucesso. Se liga só. Trabalhar no Brasil está nos teus planos ou não? É uma paixão o futebol para mim e estou à procura de novas experiências. E, sem dúvida que aqui o Brasil é um campeonato que eu gostava de experimentar, por tudo aquilo que é o contexto, porque nós, enquanto treinadores, sem passar pelo campeonato brasileiro, não nos sentimos verdadeiramente treinadores. E por isso mesmo acho que vou experimentar. Não sei camadas sobre isso. Porque é o seguinte, o que o Pedro Emanuel conhece do Vitória, da Chapecoense, do Botafogo, do Flamengo, dos adversários, sabe? Imagina, simplesmente, amigos de casa, amigos e amigas de casa, vocês saem do Brasil hoje e vão morar na Inglaterra, vão morar na Noruega. O tempo que vocês levam para se adaptar. E no futebol, irmão, isso não existe tempo de adaptação. Só resta, Pedro, confiar no scout do Vasco, porque a gente tem que parar para pensar o seguinte, você me fez uma pergunta, eu vou te devolver com outra pergunta. Quem hoje topa assumir o Vasco da Gama? A questão de confiar no scout do Vasco é porque você falou do Jorge Jesus, ele veio para o Flamengo em 2019 sem querer. Não foi uma contratação estudada, analisada por Rodolfo Landim e Marcos Braz. Foi sem querer. Júlio César, o ex-goleiro, foi um dos caras que indicou o Jorge Jesus. Ah, ele é muito bom. Assim, E ele, de fato, revolucionou o futebol brasileiro. Mas aí entrou esse hype, técnico português é o melhor do mundo, é o melhor do mundo, é o melhor do mundo. Beleza, Vasco já contratou. Ricardo Sapinto, português. Álvaro Boina, nem lembro o sobrenome dele. Boina, lembra? Bem lembrado. Outro português. Cara, dois técnicos, esse cara tomou de 6 do Flamengo, né, do maior rival. Gente, não é contratar só por causa do passaporte. De novo, vai estar repetindo esse erro. Não é possível, gente. Amigo vascaíno, então, é claro, deixa a sua opinião nos comentários. Se você, como torcedor, tá animado aí para a figura do Pedro Emanuel no comando da SAF Cruz Maltina. Bom, agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas, né, deste seu domingão. E já eu tô de volta, trazendo ainda mais informação e novidades a todos vocês. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.